Amém, irmãos? Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias, vamos no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, nós vamos ler dos versículos 8 até o 20. Gálatas 4, versículos de 8 a 20. Diz assim a palavra de Deus: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Seja qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me reconhecestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo firmado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, revelada a nós. Louvamos pelo acesso que temos a ela, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Deus, fui muito impactado, Pai, com esse texto, e que o Senhor possa realmente ter misericórdia, Pai, na minha vida, Deus, que a Tua palavra, Pai, chegue também a cada coração nesse momento, Deus, que o Senhor possa, Deus, falar a cada um, Deus, que a Tua palavra seja realmente, Deus, pregada, Pai, seja exposta, Pai, fielmente, Pai. Em nome de Jesus, nos dê realmente a Tua graça, que o Espírito Santo, Senhor, fale ao nosso coração nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem nos sentar, irmãos. Vez por outra, né, nós vimos histórias de pessoas que, geralmente pais, né? Pais que, acontece com mãe também, né? Mas geralmente são mais os pais que cometem esse erro, né? O pai sabe trabalhar, e às vezes ele está incumbido de levar a criança para a escola, né, para a creche, para deixar a criança, o filho, né, ou a filha em um determinado lugar. Nós estamos, ultimamente, né, acho que piorou isso, né, nos últimos tempos, cada vez mais acostumados com as rotinas. Né, nós temos tudo pré-definido. Então, a gente vê acontecer, né, muito, quando o pai sai para levar a criança, né, em determinado lugar e depois ir para o trabalho,
se ele muda talvez a rota dele naquele dia, o que acontece? Ele acaba esquecendo, né, da criança. Isso acontece, deve acontecer mais do que a gente imagina, né? Às vezes ele esquece, mas depois lembra, né, e corrige a tempo. Mas outros, a gente sabe que infelizmente isso não é possível corrigir. Isso mostra, né, o quanto nós estamos acostumados à rotina. A rotina ela nos faz escravos, né, nos faz reféns de um determinado comportamento. Aí temos que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, outra coisa que assim, acontece comigo, né? Não sei com você. Às vezes você esquece, por exemplo, uma senha, né? Ou às vezes você esquece um número de telefone. Aí você está tentando lembrar, aí você não. Aí você tenta digitar lá, né? Deixa eu pensar aqui, se eu fosse digitar esse telefone aqui agora, como é que seria? E às vezes você consegue lembrar pelo fato de, né, da posição, né, do movimento que você faz no teclado lá do aparelho, né? O fato de realmente a questão do automatismo, né, daquela sequência, né? Mas voltando, né, aqui ao nosso texto, livro de Gálatas, dando sequência, né, nas nossas pregações, nas nossas exposições no livro de Gálatas. Se você tem acompanhado, né, todas as pregações, você já deve ter tido a percepção que o assunto ele não muda, né? Gálatas, ele fala do início ao fim a mesma coisa, a ênfase é a mesma. Ele não... A gente percebe que o Paulo, né, ele está assim, muito incomodado realmente com aquilo que, né, estava acontecendo com aquele povo. Então eu queria que a gente voltasse, né, um pouquinho, só para a gente, né, relembrar o motivo pelo qual Paulo enviou essa carta aos Gálatas. Então a igreja da Galácia, né, a gente sabe que ela é fruto de um trabalho missionário de Paulo, que ele fala, né, que até que foi algo inesperado por ele. Né, ele fala que ele não esperava realmente, né, na programação dele, não estava previsto que ele ia passar, né, naquela cidade. Mas não foi, né, não foi planejado por ele, mas foi planejado por Deus. Nós sabemos que, né, Deus tem realmente todos os planos, né, tem tudo já programado. E não foi diferente com aquele povo. Então Paulo passou por ali, e aí no texto que a gente leu, no versículo 13, ele fala que a necessidade de ele ter passado por ali foi o quê? Foi uma enfermidade física. Eu acredito que ele estava de viagem para um outro destino, mas ele foi acometido de uma enfermidade e teve que passar por ali para se tratar. E essa enfermidade não foi uma enfermidade qualquer, é a mesma que deduz que é a mesma que ele fala, né, do espinho na carne, é essa enfermidade. E ele teve que ficar ali por um tempo, né? E com isso ele não perdeu a oportunidade, né? Como ele nunca perdia, né? Nós sabemos que Paulo pregava nas prisões, né? Pregava onde que ele estava, ele sempre estava aproveitando. Mas ele teve que, né, permanecer ali, né? E o trabalho foi feito. Então o trabalho que Paulo realizou ali com aquele povo foi muito frutífero, né? Várias igrejas, né, foram fundadas ali naquela região. E muitas pessoas, né, principalmente gentios, né, se converteram ao Evangelho. E com alegria, né, quando Paulo esteve com eles, né, eles aceitaram o Evangelho, né, de bom grado, né, assim, sinceramente eles aceitaram. Estavam firmes. Mas depois de algum tempo, que Paulo teve que sair, né, continuar a sua viagem, né, o que aconteceu? Começou a surgir os falsos, né, os judeus, né, os que eram apegados na questão da lei, né, que a gente chama, né, a gente tem chamado de judaizantes,
né, que aqueles que entendiam que para ser cristão não bastava somente a graça, né? Você tinha que cumprir todos os rituais da lei, né? Principalmente a questão da circuncisão. Então, se a pessoa não se circuncidasse, né, ela não era cristã. Então isso começou a ser difundido, né, no meio daquele povo. E então, o pior disso tudo, né, dessa questão dessa investida, né, desses, digamos, falsos mestres, é que o povo começou a aceitar. O povo começou a aceitar esse ensinamento. No primeiro capítulo, né, na primeira pregação que nós ouvimos, Paulo fala que eles acrescentaram, né, tinham que acrescentar à Bíblia, né, acrescentar à graça, né, esses rituais. Então, e eles foram, né, aderindo, né, a esses ensinamentos. E aí, posteriormente, Paulo retorna àquela região. Né, pelos comentários, ele retorna ali umas 2 vezes. Mas só visitando, né, aquela igreja, não permanece, né? E ele vê então, né, ele testemunha, né, o que estava acontecendo com aquele povo. Isso deixou ele assim, muito triste, né, ver que o povo realmente tinha se afastado do verdadeiro evangelho. E nesse texto, né, que nós lemos aqui, ele fala, aqui no capítulo, no versículo 8, ele diz o seguinte, que outrora, né, que antes, vocês não conhecendo a Deus, servis a Deus que não o são. Então, antes de conhecer a Deus, vocês eram, né, idólatras a outros deuses, a deuses pagãos. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então ele fala assim, antes vocês eram escravos, vocês foram libertos pela graça de Deus, agora vocês querem voltar para a escravidão? Então Paulo compara a questão lá da lei, né, da prática da lei, como a escravidão. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que Paulo ele faz uma aplicação aos crentes da Galácia, mostrando quem eles eram antes de Cristo, no que se tornaram em Cristo e o que estavam voltando a ser depois de Cristo. Eles desistiram do poder do Evangelho, né, em troca da fraqueza e da pobreza da lei. Não que a gente não deve considerar a lei, mas aqui, né, nesse contexto, né, a lei, o que ela fazia com esse povo? Ela escravizava, né, eles ficavam escravos dos rituais, né, que eles acreditavam que tinham que ser seguidos, e não tinha nenhum fundamento nisso. Então, quando a gente lê essa passagem, né, a gente tem a questão, a tendência, às vezes carnal, né, quando a gente ouve uma pregação, a gente fala assim, né, mas essa mensagem tem que ser para fulano, mas tinha que ser para ciclano. Nós já ouvimos dizer o seguinte, principalmente o pastor, diversas vezes ele já disse isso, que a Bíblia ela foi escrita para nós cristãos, é para nós, não é para o descrente, é para mim. Então esse texto aqui, né, esse ensinamento de Paulo, essa carta de Paulo, é como se fosse para a nossa igreja hoje, para a nossa vida. Então essa mensagem é para mim. Então, quando Paulo ele exorta, nesses versículos, ele exorta dizendo que antes deles conhecerem o Deus verdadeiro, eles estavam adorando seres que não eram deuses. Mas agora que conheceu a verdade do Evangelho, eles estavam voltando aos princípios, aos rudimentos fracos e pobres que antes os escravizavam. Ele indaga se eles queriam voltar à escravidão. Então, como a gente já disse, né, o propósito da carta, né, é adverti-los a não adotar o legalismo bíblico.
A questão de você achar que tem que seguir, né, a questão do ritual. Esquece, né, é você achar que eu preciso fazer algo para agradar a Deus. Né, e a gente sabe que não é dessa forma. Em pregações anteriores, né, no livro de Gálatas, foi dito que a lei ela pode definir o pecado. Isso foi falado muito aqui já, né, pelo pastor. Né? A lei ela define o pecado, mas a lei não retira o pecado. Ela apenas define. Outra coisa, ela pode identificar uma enfermidade, mas a lei não pode curá-la. Então, a gente vê realmente o lugar da lei, mas ela não realmente pode salvar o homem. Identifica a falha, mas não tem como corrigir. Então, as pessoas que já estão há muito tempo na igreja, eu me incluo nesse grupo, eu cresci na igreja, posso dizer que tenho mais de 40 anos, 40 anos de igreja, nunca deixei de frequentar a igreja. Nunca, graças a Deus, nunca deixei. Sempre, tive realmente esse privilégio de estar sempre na igreja. Mas eu não posso dizer o mesmo se eu estive perto de Deus, se eu amei a Deus, se eu servi a Deus da forma que Ele agrada. Então esse é um grande perigo que eu vejo, e é algo que sempre me incomodou, essa questão, A gente sempre ouve falar da questão da prática da religião, Nós acostumamos muito com os rituais, Isso não foi privilégio dos Gálatas, não. Nós hoje, temos esse perigo, corremos esse perigo, esse risco, Eu tenho que ir à igreja, porque se eu não for à igreja, Deus não vou agradar a Deus. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, Deus vai, Eu não estou dizendo, não estou querendo aqui dizer que você não tem que fazer. Temos sim que fazer. Mas, qual que é a minha motivação para isso? Eu estou agradando a Deus realmente com a minha atitude? Ou é simplesmente um mero ritualismo? E nós corremos, nós que somos mais antigos na igreja, vamos dizer assim, às vezes a gente acostuma mais com isso, A gente acostuma com a rotina. Até a questão da doutrina da igreja, Se você vai, talvez, numa igreja diferente, você estranha, Você já estranha, nossa, aqui já é diferente e tal. Tanto é que a gente está acostumado com essa prática rotineira. A gente tem que ficar alerta, temos que ficar alertas a isso. Será que isso não está fazendo perdermos realmente o alvo, que é Jesus, que é o amor de Deus na nossa vida? Quando a gente faz essa questão da leitura da Bíblia, a oração, o jejum, nós entregamos nossos dízimos e ofertas regularmente, o ministério talvez em benefício ao próximo, e isso feito simplesmente pelo ato de praticar, não tem valor algum. Deus, às vezes a gente pode até desagradar a Deus com certas práticas, como nós dissemos, a questão do dízimo e da oferta. Às vezes tem pessoas que às vezes estão afastadas da igreja. Eu já vi diversas pessoas que fazem isso. Estão afastadas, não estão comendo com a igreja, mas mandam o dízimo, entregam o dízimo. Assim, isso para Deus não está fazendo, É apenas um ritual que a pessoa está cumprindo. Será que o fato de entregar o dízimo vai resolver a vida dela? Ela vai estar seguindo realmente, servindo a Deus de fato? Então a questão do ritualismo. Então, nós temos essa consciência. A gente ouve falar da questão da prática religiosa, mas, infelizmente, a gente acaba
né, a gente continua nessa prática, né, a gente continua fazendo a mesma coisa. Timothy Keller, um dos autores que a gente está utilizando, né, como comentarista para essas pregações, ele diz que a idolatria e a escravidão da religião, idolatria e a escravidão da religião, elas são mais perigosas do que os da irreligião. Ou seja, eu corro mais risco, às vezes estando na igreja, achando que eu estou servindo a Deus, achando que eu estou no caminho, talvez com a minha prática religiosa, às vezes eu estou mais risco daquele que tem consciência, né, daquele que sabe que não está andando com Deus. A pessoa é religiosa, então ela sabe, né, que está distante de Deus. Então este é o perigo, é o grande perigo que as pessoas religiosas, né, correm, achando que estão certas. Nós seremos escravos de qualquer coisa que seja requisitos para que sintamos felizes ou dignos. Sem o Evangelho, nós só podemos estar sob a escravidão de um ídolo. E aí a gente espanta, né? Quando a gente fala de ídolo, né? Nós já estudamos isso aqui há pouco tempo, né? Que ídolo é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Às vezes, a prática minha a questão do dízimo mesmo, né? Entregar aquela questão, como eu falei, né? A pessoa entrega o dízimo, ela acha que aquilo lá, né? É algo que, né? Algo correto que ela está fazendo. Então, a questão o resultado é que nós vemos é que o religioso, né, e o descrente, eles estão ambos sendo escravizados por alguma coisa. Eles não estão, né, vivendo a vida livre, né, na graça de Deus. O grande problema é que achamos que somos autossuficientes e que podemos cooperar com Deus na nossa salvação. Nós achamos que podemos ajudá-lo, né? Então a gente entende que nossos atos são merecedores de aplausos por parte de Deus. Esse ano eu não faltei em nenhum culto. Esse ano eu fiz tal coisa, fiz assim, assado. Mas, então o que eu quero dizer aqui, gente, não é questão de tirar o incentivo de estar na igreja, mas por que eu estou? Eu quero marcar o ponto, registrar minha presença, ou eu quero realmente servir a Deus? Mas não é assim que a Bíblia ensina, né? Essa questão da prática, desse ritual. Sabemos que foi a graça de Deus que nos alcançou. O que nos faz cristãos não é tanto o fato de conhecermos a Deus, mas de sermos conhecidos por Ele. 1 João 4,19 fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos entender essa diferença, né? O significado de conhecer na Bíblia, né? Conhecer na Bíblia, ele é mais do que a ciência intelectual. Deu para entender? Então, quando a Bíblia fala em conhecer, ela não está falando de questão de você ser um intelectual, da questão da ciência. E sabemos disso, né? A gente sabe disso, que na prática da nossa vida, nós só conhecemos verdadeiramente alguém, né? Nós só conhecemos alguém, assim, de fato, né? Lendo, talvez, a autobiografia dessa pessoa, ou estudando sobre essa pessoa. Mas a gente conhece de fato, né, a pessoa convivendo com ela. Talvez a pessoa que mais me conheça, né, seja minha esposa. Por quê? Que é a pessoa que mais convive comigo. Então é questão né, do relacionamento. Então o nosso conhecimento que nós temos de Deus, ele pode variar devido a diversas coisas, né? Eu posso ler
bastante livros, posso estudar teologia, posso fazer um monte de coisa. Então, meu conhecimento, ele pode ser, né, grande, mas não é esse conhecimento que a Bíblia está falando. Ela fala aqui a questão do relacionamento, né? Só que o conhecimento que Deus tem de nós, ele não varia, né? Ele é o quê? Ele é absoluto, né? Não tem, ele nos conhece por completo, Ele é determinado e sólido. Então, o que nos deve mover em direção a Deus é a certeza do amor dele por nós. Nossa insegurança quanto a sermos ou não aceitos por Deus é a razão pela qual fabricamos ídolos. Essa nossa insegurança que você tem, essa convicção do amor de Deus na nossa vida, né, que faz com que a gente ache, você está fraco na fé, você está, né, caminhando assim, devagar, e aí a gente começa a achar que eu tenho que começar a fazer alguma coisa para agradar a Deus. Aí eu começo a confundir as coisas. Porque se eu começar a fazer isso, fazer aquilo, se eu começar a ter esse ritual aqui, eu vou ser aceito por Deus. Mas só que não é assim que funciona. Primeiramente, quando eu me achego a Deus, a convicção que eu tenho que ter é do amor dele por mim. Isso que deve me mover a andar com Deus, a vir na igreja, a servir meu irmão. Esse deve ser realmente o motivo. A gente tem, né, muito mais conhecimento do que temos, né, a gente confia muito mais naquilo que a gente conhece de Deus. Eu me baseio muito mais no conhecimento que eu tenho da Bíblia do que no conhecimento que Deus tem a respeito de mim. Então tem que ser o contrário. Eu tanto conheço de Deus, eu só conhecer a Deus não resolve, né? Eu tenho que ter essa convicção, essa consciência, que o amor dele por mim, ele me amou primeiro, então ele é infinito, então por isso que deve me motivar a servi-lo. Nada do que a gente faz, nada do que fizermos, pensando em impressionar a Deus, vai fazer diferença para ele. Não adianta ficarmos escravos dos rituais religiosos, pensando que com isso, Deus nos amará mais. Então, o grande fundamento da certeza cristã não é o quanto o nosso coração está voltado para Deus, mas a certeza de quão inabalável é o amor dele por nós. Essa é deve ser, né, o nosso fundamento. Mas Paulo, né, ele continua falando aqui, né, primeiro essa questão aqui que ele fala da questão da escravidão daquele povo, né, com esses rituais. E ele, no versículo 10, ele fala, né, que 10 e 11, guardai dias e meses e tempos e anos. Eles até criaram lá um calendário, né, para guardar todas as datas. Então eles cumpriam todos os rituais, todas as festas, né, previstas, eles realizavam, né, achando que com isso estava prestando culto verdadeiro. Então aí por fim, Paulo fala o seguinte no versículo 11: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele vê que desanima, diz, meu Deus, todo o meu trabalho, né, não foi nada disso que eu ensinei para esse povo. Mas Paulo, ele era movido por amor e compaixão. Ele era um verdadeiro servo de Deus. Ele não, né, a tendência, às vezes, nossa, carnal, é pensar, não, eu gastei tempo, eu ensinei, eu fiz aquilo e tal, e a pessoa não quer, então a tendência nossa, carnal, é desanimar e deixar, a pessoa já gastei muito tempo com essa pessoa. Mas Paulo, ele foi movido por amor e compaixão. Então, primeiro a gente vê o sofrimento dele para com aquele povo, né? O mesmo embaixador de Cristo, né, que tinha conhecimento e autoridade para ensinar e exortar, agora ele se apresenta como uma mãe em dores de parto, né? Ele compara o sofrimento dele, né, com a mãe que estivesse em dores de parto por aquele povo. Paulo implora e agoniza, porque não pode suportar a ideia
que os destinatários de sua carta continuem vagando cada vez mais longe do lar, mesmo sendo aqueles irmãos que trataram de forma tão afetuosa e foram tão receptivos, né, ao Evangelho. Que Paulo fala, né, que eles faltaram, né, tiraram os olhos para dar a Paulo, né? E isso até os comentaristas usam isso para talvez reafirmar, né, que há uma especulação, né, de qual que seria essa enfermidade de Paulo, que ele tanto pediu a Deus para tirar, e ele não, mas ele não ficou livre, né? Aí fala que essa questão aí dessa intenção deles de tirar os olhos e dar a Paulo, né, inferem que possa ser uma questão, uma enfermidade, né, oftálmica, né, oftalmológica. Mas uma das características, sabe, da mentalidade legalista, né, seguidora da justificação pelas obras, é sua obsessão pelos detalhes. Quando nós somos legalistas, queremos que os novos convertidos, né, sejam como nós. Tem que seguir à risca os nossos costumes, na forma de falar, de vestir. Às vezes chega uma pessoa nova na igreja, ela converte, às vezes logicamente ela não vai falar talvez aquela, né, o evangeliquez, né, e aí a gente começa, né, a assustar com a pessoa, né? Puxa, tanto que a gente está acostumado, né, com essa questão do ritual. A pessoa, qualquer coisa que faz diferente, a gente já começa talvez a assustar, né, até criticar. Então, mas Paulo, quando ele chegou lá à Galácia, né, a Bíblia fala que ele não chegou lá impondo os costumes dele. Né, ele se adequou, né, aos costumes daquele povo e os seus ideais. Ele se misturou com o povo, fazendo-se parecido com eles, né, sem, contudo, é lógico, alterar o Evangelho, continuando sendo fiel aos ensinamentos bíblicos. Mas ele se fez, né, parecido com aquele povo. Ele não chegou lá, né, querendo que fizesse, né, que cumprisse os rituais e tudo mais. E aí ele fala, né, como ele tinha essa prática, né, ele adotou essa maneira de agir. Aí no versículo 12, né, de Gálatas 4, ele teve a liberdade de falar o seguinte: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Então ele usa o exemplo dele, né, para assim, sigam o meu exemplo. Vocês sabem, eu vivi entre vocês me conhecem, né? Façam como eu. Então ele tinha certeza quanto à coerência na prática de vida. Ele era aberto acerca do seu próprio coração, que conseguia convidar, né, o povo, né, os Gálatas, a imitá-lo. Então, as pessoas que estão à nossa volta, elas precisam ver em nós algo que as atraia. Não é simplesmente aquela questão de, talvez, uma prática religiosa. Ver a forma como a gente lida, né, com os problemas, com a decepção e as interrupções, como conduzimos nossos relacionamentos, como nos sentimos e agimos, de modo a perceber que Cristo é real e de que forma o Evangelho afeta o dia a dia da vida da pessoa. O dia a dia da vida de uma pessoa faz toda a diferença. E no geral, nós encontramos fé, principalmente por meio dos relacionamentos com cristãos alegres, imperfeitos, mas sinceros, não por meio de argumentos, informações e livros. Então, a questão você sendo sincero, em vez da nossa fraqueza, né, não é fazer com que a pessoa pense, né, que somos super-heróis, né, achar que a pessoa não tem, ela se sentir talvez incapaz, né, de caminhar, de talvez seguir o meu exemplo, né? Mas quando a pessoa percebe que somos pessoas que necessitam da graça de Deus, a gente tem, né, a gente vai conseguir ganhar essa pessoa. Um outro ponto que eu queria destacar aqui no ministério de Paulo é que ele não perdia as oportunidades, né? A gente já disse isso no início. Ele mesmo em meio às adversidades,
ele enxerga uma forma de pregar o Evangelho. Versículo 13, ele diz, né? E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ele, falando para eles, né? Vocês sabem que que foi por isso que eu vos preguei. Né? Então, quando ele teve essa enfermidade, né, ele foi obrigado a permanecer ali, não era plano dele, mas teve que permanecer ali um tempo. Então, a questão do sofrimento na vida do crente é algo controverso, né, no meio evangélico. Muitos acham que o cristão ele não deve sofrer, muito menos um cristão do calibre de Paulo. Imagina, né, ver Paulo, né, carregar esse sofrimento, mas a Bíblia diz que Deus permitiu essa enfermidade na vida dele, e por mais que ele tenha pedido, né, para livrá-lo dela, Deus não o fez. Então a dor implacável e o senso de fraqueza levaram a Paulo, né, à dependência mais profunda. Ele tinha essa convicção profunda que ele dependia da graça de Deus na vida dele. Aí Romanos 8, 28, diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente vê na vida de Paulo, né? Então essa enfermidade que ele teve, a gente vê claramente, né, em que ela redundou, né? Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho por causa dessa enfermidade. Então as coisas que acontecem na nossa vida, elas concorrem, né? A gente só pensa em reclamar, né? A gente às vezes fica só queixando, né? Mas por que eu estou passando por isso? Por quê? Mas a gente não consegue enxergar, mas qual que é o propósito de Deus naquilo, né? Que Deus tem permitido nós passarmos. Outra coisa, né, que Paulo, ele destacava, né, e eu queria que a gente pensasse nisso aqui, é a questão da sinceridade. É que ele até fala, né, que sempre vos disse a verdade. Ele relata, né, que na primeira passagem que ele teve na região, nos versículos 14 a 16, ele diz o seguinte: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei, porventura, vosso inimigo, por dizer-vos a verdade? Então, Paulo, quando ele confronta aqui os gentios, eles tiveram, né, lógico que ele está aqui narrando o fato que já tinha acontecido, mas ele fala que o sentimento dele é como se ele tivesse tornado inimigo. Eles tiveram aversão a Paulo, né, senão não aceitaram que ele estava expondo, aquela correção. Então o sentimento que ele teve, né, foi disso: será que eu tornei vosso inimigo? Né, vocês não me conhecem, não me viveram comigo tempo suficiente para me conhecerem. Então agora ele sente, né, dessa forma, como se tivesse se tornado um inimigo. E nós precisamos realmente ver esse comportamento de Paulo, um exemplo, porque quantas vezes nós somos omissos, né, por falar da verdade, né, até de pregar o Evangelho. A gente está mais preocupado, né, com a nossa imagem, né, do que com o amor de Deus pelas pessoas, né, com a vida das pessoas. Eu tenho medo de perder o que? A amizade. Se eu falar com o ciclano, né, isso ou aquilo, ele vai ficar com raiva de mim e eu vou perder a amizade dele. Preocupar, né, que o que vão pensar, achar de nós. Né, e aí, até dentro da igreja, o que a gente faz? A gente não confronta, né, os nossos irmãos. Nós vemos
Às vezes a pessoa caminhando no caminho errado, mas a gente não confronta aquela pessoa, não chega, não fala. Por quê? A questão de querer ser o quê? Politicamente correto, né? Eu não vou criar inimizade com a pessoa, eu não vou, deixar a pessoa com raiva de mim. O que é que não vai pensar de mim se eu fizer isso? É só falar, eu vou ofender. Mas a gente vê o exemplo de Paulo, ele tinha convicção da palavra. Então ele confronta realmente aquele povo, né? Vocês estão errados, estão no caminho errado, não foi isso que eu ensinei para vocês. Isso tem que ser realmente um ensinamento para nós hoje. Quantas vezes eu tenho sido omisso, por deixar de pregar o Evangelho, tenho sido omisso, às vezes com o meu amigo, com meus familiares, e não confrontá-los, a respeito do Evangelho. Aquelas pessoas que se infiltraram no meio do povo, os chamados judaizantes, que a gente pode também definir como os falsos mestres, Paulo, ele também tenta abrir os olhos dos Gálatas quanto a esses falsos mestres, quanto ao comportamento deles. Nos versículos 17 a 20, ele fala o seguinte: o que vos obsequiam, quer dizer, os que te dão presentes, os que te agraciam, que, tipo assim, bajulam, não o fazem sinceramente. Aquelas pessoas que, aqueles mestres que estavam fazendo eles mudarem o comportamento, então aquelas práticas eles faziam, com outro propósito. Não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. O povo, quando Paulo estava com eles ali, eles seguiam os ensinamentos de Paulo, mas Paulo se afastou, eles não estavam mais obedecendo a palavra. Meus filhos, deixa eu voltar aqui na sequência do texto. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então o apóstolo Paulo, ele alerta que os objetivos daqueles mestres que estavam cativando, que estavam convencendo o povo a ter aquele comportamento, era fazer com que o povo ficasse sempre na dependência deles. Eles achavam que fazendo isso, essa questão da falsa bajulação, eles traziam cativos, as pessoas para eles. Eles queriam que o povo dependesse deles. Então, o discurso que eles usavam, fazia eles entender que eles tinham que ser dependentes desses líderes. Os falsos mestres achavam que pelo fato dos gentios ficarem na dependência deles, os faziam merecedores da salvação. Precisavam sentir que estavam fazendo alguma coisa. Precisavam se sentir que eram os responsáveis pela edificação deles. Aqueles falsos mestres, a questão do ritualismo, faz com que os líderes, às vezes as pessoas, nós, crentes, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa. Quando tiver uma pessoa, às vezes dependendo de você, indo atrás de você, perguntar, me ensina isso aqui, explica isso aqui, tal, essa dependência, nos faz achar que nós somos importantes, que a pessoa não vai me deixar, eu vou sempre, o meu papel que eu exerço para aquela pessoa, por aquele grupo de pessoas, ele é importante, e eu acho que com isso, eu estou agradando a Deus. Olha só, quando as pessoas dependem de mim, como se isso fosse importante, e aqueles judaizantes, eles pensavam dessa forma, eles achavam que com isso, eles estavam agradando a Deus, por ter essas pessoas dependentes deles.
Então eles precisavam sentir que estavam fazendo alguma coisa, precisavam sentir que eram os responsáveis pela edificação deles. Paulo, quando ele esteve lá, ele não estava tentando, ele não tentou arrebanhar fãs. Por onde ele passou, o que ele queria fazer? Ele queria fazer discípulos, mas que eles caminhassem com as próprias pernas e fazer outros discípulos. Assim é o Evangelho. Não era a intenção dele arrebanhar fãs, mas conseguir pessoas que seguem a Cristo, como ele seguia. Ele não quer que as pessoas se tornassem dependentes dele, mas sim de Cristo. Ele usa também aqui a figura de uma mãe em dor de parto. Primeiro, que ele realmente estava sentindo assim. Paulo, ele se compadeceu daquele povo. Tanto é o amor que ele tinha. Paulo, a gente sabe que a autoridade, a capacitação que ele tinha, às vezes a gente pode pensar, ele não vai se importar, ele vai passar por cima disso e vai continuar. Não, ele se condoeu. Ele ficou assim, sabe, ele muito abalado, muito triste. E ele usa a figura aqui dessa mãe. E aí a gente pode fazer um comparativo aqui, da mãe também que sofre dores de parto. Ela poderia talvez querer para ela o filho, porque afinal de contas o filho foi gerado dentro dela. Mas essa não é a intenção da mãe. Ela sofre aquelas dores ali porque ela quer que o filho nasça. Ela sabe que é hora dele nascer, quer ver aquele filho crescer, e se tornar independente. Então a própria mãe, nesse caso aqui, a gente vê isso, que não é a questão de ter, da exclusividade, do egoísmo. Então, a gente trazendo isso para a nossa vida prática, quantas vezes nós nos orgulhamos pela conversão de alguém? Não que a gente não deve realmente se alegrar, devemos realmente nos alegrar muito, mas o problema, quando torna isso, eu faço desse sentimento um orgulho, achando que eu sou bom. Eu levei fulano a Jesus. Então esse é o grande perigo. E aí eu me torno como esses falsos mestres. Eu quero que a dependência da pessoa, eu fui o responsável. Misericórdia. Eu tenho que me alegrar sim das pessoas se convertendo. Sim, alegrar mesmo. Mas saber que essa pessoa está com Jesus e vai continuar caminhando, e assim por diante. Então essa questão, ela é algo assim extremamente confrontador. É claro que não devemos, devemos ser esse canal de bênção, mas isso não pode nos fazer realmente ter essa atitude orgulhosa, a ponto disso tornar o quê? Um ídolo na minha vida. O Evangelho nos liberta da necessidade da aprovação e adoração alheias, de modo que podemos confrontar e irritar as pessoas que amamos se for o melhor para elas. Volta aquela questão da sinceridade, de falar a verdade. Então, o Paulo aqui, ele ficou assim, assustado, com as pessoas, às vezes eles se tornaram realmente aversos a ele, não queriam não tinha mais aquela empatia por Paulo. E isso é que acontece, quando a gente prega o Evangelho, o Evangelho da nossa vida, quando eu tenho essa consciência do amor de Deus para a minha vida, eu me torno, eu tenho consciência que eu não preciso me preocupar com a aprovação alheia. A gente fica preocupado, como já até falou aqui, a questão do que vão pensar, do que vão falar, mas eu tenho que ter a consciência seguinte, que eu não devo, isso não deve fazer eu sofrer, por tentar merecer, fazer com que as pessoas me aprovem naquilo que eu faço. Isso é um grande problema na nossa vida, querer sempre a aprovação das pessoas. Nós deixamos as pessoas no erro, caminhar no erro, porque eu não quero perder a amizade. A gente sente essa necessidade, mas a gente esquece que o Evangelho é muito maior do que isso. E às vezes a gente pensa errado,
porque a gente não vai perder, né? Se a gente não pensar mesmo, às vezes a pessoa pode até, talvez, se afastar, mas um dia, essa pessoa entendendo claramente aquilo que você disse, talvez aquela verdade que você falou que ela não gostou de ouvir, ela vai vir te agradecer, né? Então, eu afasto as pessoas de mim quando realmente eu sou, né? Quando eu sou omisso, quando eu não falo. Imagina eu viver com uma pessoa, amizade com uma pessoa por vários anos, e nunca falar para ela claramente do Evangelho. Um dia ela converte, aí fala assim: puxa vida, você, fulano, tanto tempo a gente caminhou junto, a gente era amigo, você não falou isso antes. Imagina que vergonha, que constrangimento que eu vou passar, né? Então, assim, a gente não pode perder essa oportunidade. E o ministério fundamental, né, do Evangelho, aliás, o ministério fundamentado no Evangelho, ele é marcado pela sinceridade amorosa, e não pela distorção dos fatos, pela preocupação com a imagem e com a bajulação. Nós não podemos, a questão da forma que a gente fala, né? No versículo 20, Paulo até fala o seguinte, ele diz aqui, ó, pudera eu estar presente convosco, né? Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo realmente estava assim, né, impactado, né, com o que tinha acontecido com aquele povo. E ele fala que eu queria até usar outro tom de voz, porque ele estava sendo assim realmente, né, foi muito, talvez, firme nas palavras dele. Mas eu queria destacar aqui o seguinte, essa questão de a gente sempre falar a verdade. Temos que ter cuidado com isso também, né, a questão de falar a verdade, como falar essa verdade. Porque às vezes eu me acho dono da verdade. Acho que eu estou acima da média, então eu posso usar, né, às vezes as minhas palavras, né, às vezes aquele meu conhecimento, né, para às vezes ferir a pessoa, falar, mas fulano, mas tal e tal. Tem uma coisa interessante, quando comecei a trabalhar, nós tínhamos lá comecei a ser tipo instrutor de treinamento, né, na minha área lá, e a gente tinha na empresa assim, fazer uns cursos de treinamento, né, para instruir as pessoas que davam esses treinamentos, cursos rápidos, né, mas eu aprendi uma coisa, né, que isso já há uns 30 anos atrás, que a gente deve sim falar a verdade, né? A gente não pode deixar de falar a verdade, mas existe uma diferença, né? Falar a verdade em amor. Quando Paulo fala aqui com eles, né, com os Gálatas, ele em momento algum, ele estava deixando de amá-los. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Falar a verdade em amor. Saber que aquela pessoa que está precisando, talvez, ouvir uma palavra mais dura, né, mais firme, e às vezes é necessário, mas a gente tem que fazer isso com muito cuidado, com cautela, porque a gente pode fazer o efeito contrário. Quando existe amor naquela minha admoestação, naquela minha no confronto, né, a pessoa vai entender, o Espírito Santo vai fazer a obra. Então tem que ter esse cuidado, né, da forma como falar. Se a pessoa tinha que ouvir isso, cuidado, porque nós somos o quê? Somos todos carentes da graça de Deus na nossa vida, né? Então não somos melhores do que uma pessoa, né, do que fulano. Então tem sempre essa questão da forma como falar. Devo ser sincero, mas sinceridade com amor, né? Que às vezes tem pessoas que falam, né, eu sou franco, eu sou sincero, e às vezes usa disso para machucar as pessoas. Acha que vai entender que eu sou assim mesmo, então e vai, né, descarrega. Não é assim, né? Não é assim que a Bíblia ensina. Então, irmãos, a gente vê nessa passagem
essa situação, esse confronto aqui de Paulo com esse povo. E aí a gente pensa, né, como nós já falamos no início, a questão para a nossa vida. Como é que está a nossa vida, sabe? Como é que está a minha caminhada, a minha vida cristã? Eu estou mais apoiado no legalismo, né? Porque às vezes pelo tanto fazer, eu acabo esquecendo, né, que é a graça de Deus que é a diferença da minha vida, né, que é o amor dele que me motiva a fazer isso, porque eu não estaria fazendo, né, se não for a graça de Deus. E eu não posso querer achar que isso, o fato de eu cumprir todos os rituais, faz de mim um cristão verdadeiro, porque Deus conhece o meu coração, né? Então o livro de Gálatas, ele faz esse confronto na nossa vida, da nossa fé, nos faz enxergar a nossa total dependência que temos de Deus, nos leva a rever todo o nosso conceito de como é viver uma vida cristã que agrada a Deus. Nós precisamos ter consciência de qual é a verdadeira motivação em nossa vida, né? O que está me motivando? Não podemos viver enganados acerca do culto que agrada a Deus. Será que o legalismo tem conduzido a minha vida? Como é que está e tem feito, né? A gente às vezes fala, né, que tem dias que a gente tem que, a questão do nosso tempo de oração, nosso devocional, às vezes a gente acha que está sendo, né, aquela coisa mecânica. A gente tem sempre que estar policiando, está vigiando, meu Deus, né, tem misericórdia. Então a gente não pode se acostumar com essas coisas, né? Não podemos conformar com essa situação, né? Tem que rever, passar em revista, né, esse nosso comportamento. Como a gente já viu, a gente pode frequentar a igreja toda a nossa vida. Imagina, frequenta a igreja toda a vida, achando que está vivendo uma vida cristã verdadeira, crendo que estamos agradando a Deus. Estamos mais preocupados em fazer a vontade de Deus ou zelando pela nossa imagem com as pessoas? Qual que é a minha preocupação? É agradar a Deus ou preservar a minha imagem? Eu entendi o verdadeiro significado do amor de Deus por mim, a dimensão desse amor. Então a minha fé, né, essa minha fé, o verdadeiro amor de Deus, ela por mim, ela deve fazer toda a diferença. Sabe, essa consciência que eu tenho desse amor dele por mim, deve mover a minha vida. É quando eu me preparo para ir à igreja, me preparo para ler a Bíblia, para oração, para fazer qualquer coisa, né? Ligado, por exemplo, à questão do culto a Deus. O que está me motivando? Eu tenho que pensar primeiramente que eu não estou fazendo isso para agradar a Deus, mas estou fazendo o quê? Porque Ele me amou e Ele é merecedor de toda adoração, de todo louvor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Você possa pensar nisso, sobre essa questão dessa importância. Nós temos, como já falamos no início, né, a gente tem falado, né, desde o início das primeiras pregações no livro de Gálatas, basicamente a mesma coisa, né, que o legalismo, a prática sem a fé, né, ela é inoperante. Então a gente tem que sempre ter essa certeza no nosso coração. Não adianta. Então esse livro, né, o livro de Gálatas, ele tem, sim, pelo menos para comigo, eu tenho visto assim, realmente a preocupação que a gente deve ter, né, com a nossa vida. Como está meu culto? Como está minha vida diante de Deus? Zelar por isso, passar em revista. Será que eu tenho agradado a Deus? Pensa nisso. E aquilo que a gente, graças a Deus, a misericórdia dele, nós já lemos aqui hoje, que ela dura, né, de geração em geração. Então nós temos, né, podemos nos arrepender do nosso pecado, podemos realmente consertar diante de Deus, podemos pedir a misericórdia, clamar a Deus
porque sabemos que Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. E pedir para Deus, nós sabemos que por nós mesmos não somos capazes, mas o Espírito Santo de Deus nos leva realmente a ter esse comportamento, esse desejo de buscar verdadeiramente a Deus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te bendizemos, Deus, porque o Senhor fala conosco, Pai. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva, Senhor. Ela é vida, Pai, para a nossa vida, Pai. Oh, Deus, nos ajude, Pai, cada dia, Senhor, realmente a meditar na Tua palavra, buscar, Pai, o Senhor, Pai, a Tua palavra, entender realmente, Deus, o Evangelho que o Senhor quer que nós vivamos, Senhor. Oh, Pai, misericórdia da nossa vida, Senhor. E quantas vezes, Deus, nós temos praticado, Deus, o mero ritualismo, temos praticado, Deus, uma religião, achando, Deus, que com isso estamos servindo ao Senhor, mas, Deus, nós sabemos que a nossa justiça própria, Pai, ela perante o Senhor, ela não é nada, Senhor. Ela é algo, Deus, que realmente, Deus, não é capaz, Deus, de fazer-nos merecedores do Teu amor para conosco. Oh, Pai, pedimos perdão, Senhor, perdão pela nossa vida, perdão, Deus, pelas nossas falhas, por aquilo que, Deus, a nossa conduta, Senhor. Pai, que não seja, Deus, uma palavra, Deus, que nós amanhã já tenhamos esquecido dela, mas que ela possa ser um diferencial na nossa vida, Deus. Tenha misericórdia de nós, nosso amor, Pai, pela pregação da Tua palavra, Senhor. Nosso amor, Pai, em servir o Senhor com alegria. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, Pai. Obrigado, Deus, por isso tem sustentado a Tua igreja. Continua, Pai, abençoando, Deus. Deus, aquele que tem em casa, Pai, que talvez não esteja tendo, Deus, a oportunidade de estar aqui, cultuando juntamente conosco, mas onde eles estiverem, Deus, que a Tua graça, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, esteja visitando, que eles se sintam, Deus, abraçado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada um, Pai, abençoe a vida do nosso pastor, Pai, que está de férias, que ele possa, Pai, cada dia, Deus, dessas férias, possa ser um renovo na vida dele, que ele necessita, Pai. Seja um tempo de descanso, a vida dele e da Priscila, Senhor. Abençoe realmente a vida deles, Pai. Traz ele realmente renovado, Pai. Traz ele, Deus, fortalecido, Senhor. E nos ajude, Pai, a cada um aqui de nós, Pai, a sustentarmos, Deus, a ajudarmos uns aos outros, Pai, a questão da oração, da intercessão. Abençoe aqueles irmãos, Deus, que estão enfermos, Pai. Alcança eles, Deus, com a Tua bênção, com a Tua cura, Senhor. E nos ajude, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai, a nona, Senhor, que nós possamos ser uma igreja que presta realmente, Deus, um culto verdadeiro ao Senhor, Pai, que caminha, Deus, de acordo com a Tua vontade, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, nos deu a semana na Tua presença, Pai, guardados, Pai, livrando-nos de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Deus. Podem se sentar, irmãos. Deus abençoe.